Vamos lá. Aqui é o exercício número 15 e o exercício número 16 da segunda lista. Novamente a gente vai aplicar aquelas estratégias onde a gente vai ter que reescrever, né, a função para ficar mais palpável, né, essa integral, que a gente consiga fazer ela. Então, novamente, vimos uma raiz e a gente vai reescrever ela aqui. Vamos reescrever aqui, ó. Isso aqui vai ser uma integral. A raiz aqui vai ficar de x elevado ao quê? A 1/3, correto? Porque o que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. Mais, a gente tem 1 sobre uma raiz, né? Sobre raiz de x. Essa raiz ela pode ser escrita elevado a meio. Quando eu vou transferir ela para cima, isso daqui vai ficar x elevado a menos meio. Então eu já vou passar aqui direto então para x elevado a menos meio dx, correto? Dessa maneira então, a gente já consegue já deslumbrar o que a gente pode já fazer nesse exercício. A gente vai separar, né? Aplicar aqui a regra da soma aqui e vamos separar essas integrais. Vai ser uma integral de x elevado a 1/3 mais a integral de x elevado a menos meio dx. Então, aqui já é o básico, né? Vamos fazer a integral dos dois termos, vamos somar com mais uma unidade aqui, mais uma unidade aqui e vamos dividir também pelo resultado. Então vamos lá, 1/3, vamos fazer bonitinho, 1/3 mais uma unidade. Vamos lá, vou colocar o 3 aqui de baixo. O 3 vai dividir pelo 3, 1 vezes 1, 1 mesmo. Mais, aqui tem um 1 aqui embaixo, 3 dividido por 1, 3. Mais 1, vezes 1, 3. Aqui então vai ficar 4/3, ok? Então essa integral vai ficar x elevado a 4/3 sobre 4/3. Mais o meio, mais uma unidade. Já sabe fazer direto de cabeça? Faz. Não sabe, não tem a confiança? Reescreve. Menos o meio, mais uma unidade. Nós vamos ter o que então aqui? O 2. O 2 dividido por 2 é 1, vezes o menos 1 é o menos 1. O 2 dividido por 1 é o 2, vezes 1 é o 2, então mais 2 aqui, isso vai dar meio. Então a integral aqui vai ser o x elevado a meio, dividido por meio, mais a constante. Lembrar de não esquecer da constante. Bom, agora vamos reescrever. Vamos tirar essa fração aqui de baixo, então a gente vai multiplicar pelo inverso dela. Vai ficar 3, 4 multiplicado por x, né? Elevado a 4/3. Mais o meio aqui, se eu for, o inverso dele vai ser apenas o 2, né? Multiplicado por x elevado a meio, mais constante. Vamos agora reescrever novamente. Pode deixar assim, né? Que eu acho que o tenente vai considerar correto. Mas como a função está em raiz, vamos deixar então na forma de raiz. Isso aqui vai ser então, ó, o 3. Que vai ser o quê? O que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. Aqui vai ser uma raiz cúbica de x elevado a 4 sobre 4. Mais o 2, se o x é elevado a meio, isso aqui é elevado a raiz de x mais a constante. Então esse é o exercício 15. Lembrando então, aplicando as propriedades, né, passo a passo, a gente vai clareando essa integral e vai conseguindo aplicar, né, as propriedades até achar a resposta. O exercício 16 não é muito diferente. Nós vamos ter que, né, fazer essa raiz que está aqui embaixo, na fração aqui, ela vai vir multiplicando e o termo vai vir fazendo aquela regra do chuveirinho. Então, aqui nós vamos reescrever essa raiz. Essa raiz cúbica de t vai ficar como aqui? Vamos repetir o termo lá de cima, né? 27. t ao cubo menos 1. Vou fazer aqui, reescrevendo isso daqui, vai ser t elevado a 1/3, correto? É como se aqui tivesse 1. Se eu vou para esse t,
Lembrando que esse t pode ser x, pode ser y, não é só o termo que foi utilizado na questão. Esse t elevado a 1/3, quando for aplicado ele lá em cima, multiplicando aqui o termo de cima, vai trocar o sinal, de positivo vai ficar negativo. Então eu vou vir aqui e vou multiplicar por t elevado a menos 1/3 de t. Beleza, tem essa multiplicação aqui. Como é que a gente vai fazer? Regra do chuveirinho. Então vamos pegar e vamos multiplicar pelos dois termos aqui da equação. Quando eu falei, quando a gente tem aqui ó, a mesma base, o que a gente faz? A gente vai somar os termos. Porém, aqui o termo é negativo. Então vamos fazer aqui, ó, 27t ao cubo vezes t a menos 1/3. Quando a gente tem a mesma base, a gente vai repetir a base aqui. Como se aqui tivesse 1, a gente mantém o 27 aqui. Vai botar o t, mantém a base aqui e vai somar o 3 com menos 1/3. Então vai ser 3 mais menos 1/3. Devido ao valor negativo aqui, essa soma vai ficar então uma subtração. Vamos ver como que vai dar esse valor então. 3 menos 1/3. Como é que vai ficar essa subtração? Faz aqui embaixo. 3 embaixo aqui, que é o termo que vai ser o termo maior aqui, né? Quando tem o 1 aqui embaixo, a gente pode colocar o termo maior direto. 3 dividido por 1 é 3, vezes 3 é 9. 3 dividido por 3 é 1, vezes 1 é 1, então menos 1. Isso aqui vai dar 8/3. Então, essa somatória aqui vai ser 27, né, t sobre 8/3. Então, já vou vir aqui, ó, vou apagar, já vou colocar aqui, ó, essa integral aqui. Essa somatória vai ser 27t elevado a 8/3 menos, aqui só está multiplicando pelo termo 1, né? Então, a gente vai repetir o termo. Vai ser o t elevado a menos 1/3 dt. Então, o que eu fiz aqui? Usei apenas a regra do chuveirinho, correto? Usou a regra do chuveirinho aqui, achamos agora então uma subtração. Vamos dividir, então, essa integral. 27t de 8/3 menos a integral de t elevado a menos 1/3 dt. Bizu, joga essa constante aqui, o 27 para fora, né? Fazer passo a passo para não ter erro. Menos integral de menos 1/3. Esse bizu de jogar a constante aqui para fora, para alguns pode ficar um pouco assim, né? Já sei que já pode fazer direto, mas é sempre bom relembrar isso, porque tem algumas outras questões que vai facilitar muito jogar esse valor para fora da integral. Especialmente quando tiver umas funções trigonométricas, né? Estiver multiplicando uma função, seno, cosseno, já joga para fora, vai facilitar bastante a nossa vida nos próximos exercícios. Então, a gente tem o que aqui, então? A integral do t elevado a 8/3 menos a integral do t elevado a menos 1/3. Então, a gente já aplica já a propriedade da integral, que é, a gente vai somar com mais uma unidade aqui e vai subtrair também pelo resultado aqui. Vamos lá. 8/3, tá? Mais uma unidade. Vai ficar como? Reescreve, faz bonitinho com calma. 3 dividido por 3 é 1, vezes 8 é o próprio 8. 3 dividido por 1, 3, vezes 1 é 3. Aqui então vai ficar 11/3, beleza? Então eu vou ter aqui 27 vezes o t elevado a 11/3 dividido por 11/3, menos agora a integral do t elevado a menos 1/3. Vamos lá, menos 1/3. Quando a gente vai integrar, a gente soma mais uma unidade. Então, bota mais um aqui. Como vamos fazer então? Pega o 3 embaixo. 3 dividido por 3, 1. Vezes o menos 1 vai ser o menos 1 aqui. Mais 3 dividido por 1 é 3. Vezes 1, 3. Mais 3. Nesse caso aqui vai ficar 2/3. Beleza?
Então a gente vai ter que menos o t elevado a 2/3 dividido por 2/3 mais a constante. Não esqueça que quando a gente aplicar a integral, né, fizer a integral, a gente vai utilizar a constante. Vamos agora então reescrever isso aqui, beleza? Vamos tirar essa fração, como é que a gente faz? A gente vai multiplicar pelo inverso. Então a gente vai ter que o 27 multiplicado por 3, tudo isso aqui, né, dividido por 11, né, a gente só dividiu, vezes o t elevado a 11/3, menos, vamos lá, o inverso ali vai ser o 3, o 2 vai ficar embaixo, a gente inverteu, sobre o t elevado a 2/3 mais a constante. 27 vezes 3 vai dar 81, né? Acho que é 81. É 81 vezes, se não me engano. 81 dividido por t elevado a 11/3 sobre 11 menos 3 meios, né? De t elevado a 2/3 mais constante. Novamente, a gente pode deixar a resposta assim ou pode transformar na forma de raiz. Mesma coisa, o que está no Sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o Sol. A gente só está reescrevendo as duas maneiras, porque eu não sei como o tenente ainda vai querer na prova. A gente vai colocar a raiz aqui, o 3 aqui, o t elevado a 11, menos 3 sobre 2, aqui vai ser a raiz cúbica também, correto? Do t elevado ao quadrado mais a constante, correto? Esse é o exercício 15, exercício 16, exercício que dá para fazer com tranquilidade. Acredito que é um exercício aí que vai ser a nota 7 ali e tal, quem quiser fazer um 7, um 8 aqui, porque aí depois os próximos exercícios são exercícios um pouco mais difíceis e talvez seja o exercício do 9, do 10 lá que o tenente gosta de colocar, beleza? Então, obrigado.